Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Queridos, continuando o estudo que nós iniciamos, quem lembra? Antes de jogar, não joga ainda, irmão. Quem está no comando? Isabel ou Vanessa? Não joga. Quem lembra o estudo da carta que nós estávamos fazendo? Carta de João. Oi? Nem escutei. Carta de João. Carta de João. Alguém mais lembra? Confirma. Quem confirma? Quantos votos a favor, quantos contra? Não, também quero. Carta de João, irmãos. E hoje nós vamos para a quarta característica do salmo. Agora pode pôr. Pode pôr o texto. Você que está com a sua Bíblia, primeira carta do apóstolo João, o apóstolo mais conhecido como apóstolo do amor. E vamos ver por que ele é o apóstolo do amor. Carta do apóstolo João, que nós já aprendemos que ele, depois do apóstolo Paulo, foi o que mais escreveu, o maior escritor do Novo Testamento. Paulo escreveu 13 cartas, o apóstolo João, que é o escritor do Evangelho de João, junto com as suas 3 epístolas, mais Apocalipse, escreveu 5 livros. Amém? Está lá já? Vamos lá então. Dá para entender? A Vanessa fez bem rapidinho esse, como é que chama? Esse slide. Então, qual é o tema da carta do apóstolo João? Por que ele escreveu essa carta? Está escrito lá em 1 de João 5,13: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, na primeira sexta-feira, que já foi algumas semanas atrás, nós aprendemos que uma das primeiras características do salvo, mas irmão Tiago, calma aí, dá para saber se uma pessoa é salva, sim ou não? Essa carta responde essa pergunta, porque aqui ele vai dar algumas características no decorrer da epístola, no decorrer dos textos e dos capítulos. E a primeira nós aprendemos que era o que? Andar na luz. Foi a primeira característica, porque o cristão, irmãos, ele não anda no escuro, ele anda por fé. Aquele que não tem a Cristo lá, você conversa com ele, irmão, que é sobre vida após a morte, ele cruza os braços, coça a cabeça. O que é isso? Não, depois da morte não vem nada. Então ele anda no escuro. Nós andamos na luz, porque nós sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. Então o cristão em Jesus, ele anda na luz, ele anda com certeza, ele anda com convicção. A segunda característica, na outra sexta-feira que nós estávamos aqui, nós aprendemos sobre confissão de pecado. Quem lembra? Que aquele que é crente, fiel, salvo em Jesus, ele confessa os seus pecados. Ele primeiro entende que ele tem pecados e depois ele confessa. Ele não transfere a sua culpa para os outros. Ele sabe que ele é pecador e que ele precisa de Jesus. A terceira característica que nós estudamos depois dessa, a terceira coisa é que o salvo, ele ama os mandamentos. Ele ama a palavra de Deus. Ele trata isso aqui como o maior tesouro, como nós compreendemos e podemos aprender no Salmo 119, que para o salmista do 119 ele fala que essa palavra é tão preciosa que ela é luz para o nosso caminho. Ele é um tesouro, é mais precioso que o ouro refinado, é a palavra de Deus. E hoje nós estamos na quarta característica, que é andar como Jesus andou. Então, se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo, na primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 6, você vai encontrar o texto que diz o seguinte: que aquele que está em Cristo, que aquele que está em Jesus, ou que aquele que está nele, no Senhor, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém? E como que Jesus andou, irmãos? Eu abri um parênteses ali e coloquei a próprio punho, melhor dizendo, a Vanessa colocou: Jesus andou em amor. E como é que nós chegamos a essa característica?
que Jesus andou em amor. O apóstolo João, ele é o apóstolo que mais fala sobre esse tema amor. Só na sua carta aqui em 1 João você vai encontrar João falando filhinhos, pelo menos 8 vezes. Ele fala filhinhos amados. Olha o jeito que João trata os seus ouvintes. Olha o jeito que ele trata os destinatários da carta. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tenha certeza que tem um advogado intercedendo por você, o justo juiz. Depois ele vai falar, filhinhos amados, já é a última hora. Vê se isso não é uma linguagem de amor, irmã Elísia. Nós não encontramos mais nenhum apóstolo, mais nenhum escritor, mais nenhum profeta que usa essa conotação, pastor. Filhinhos. É só João que usa. E por isso nós sabemos que ele é o apóstolo, o discípulo do amor. Cerca de 50 vezes João vai usar esse termo amor, amados, amemos uns aos outros. O tema da vida de João, o tema da carta de João fala muito sobre esse fator amor. Não é verdade? Então, para João, Jesus era, se nós pudéssemos perguntar, Isabel, para João, defina, se ele estivesse aqui no nosso meio, pastor, João, defina, obrigado, filho. Se nós perguntássemos para João, defina com uma palavra o que é Jesus para você. Jesus é, o que você acha que João ia falar? Com uma palavra. Defina Cristo com uma palavra. Bem provável que ele ia falar, Jesus é amor. Se eu perguntar para você, Isabel, defina Jesus com uma palavra apenas, como você definiria? Amor. Quero. Se perguntasse para você, irmã, defina o Santo Cristo, nosso Salvador, com apenas uma palavra, você definiria como? Então nós chegamos à conclusão que Jesus é amor, e ele andou em amor. Por isso essa é a quarta característica, andar como Jesus andou em amor. E na nossa cultura popular, Thiago, na nossa cultura pop, o amor está em todo lugar. Os filmes que mais fazem sucesso no cinema, na televisão, as séries têm por esse tema amor. Mesmo que seja um amor entre mãe e filho, ou entre marido e mulher, as séries, os filmes mais premiados, lá o Titanic ganhou 11 Oscars, irmão Giovanni. Uma história de amor, pastor Edson. E o vento levou, quem assistiu? Uma história de amor, porque o amor está em todo lugar. As canções mais famosas que tocam na rádio aí falam sobre amor, nem que seja um amor de traição, que é esse sertanejo de sofrência, fala sobre amor, um amor mal correspondido, ou uma traição, que a pessoa perde o amor, perde o encanto. Então o amor está em todo lugar. Então o apóstolo João, ele pode falar com propriedade sobre o que é amor. É a verdade ou não é? Quem está comigo diz amém? Amém! João fala sobre amor. Só que tem um problema, irmãos, que o amor que Deus fala, o amor teocêntrico, o amor teológico, o amor de Jesus Cristo é diferente desse amor que nós aprendemos aí no mundo. Ele é totalmente oposto, ele é totalmente contrário. O amor que Deus sentiu por nós, que Cristo sentiu por nós, ao ponto de se doar pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, é totalmente diferente do amor que nós aprendemos no mundo. Se nós olharmos para o casamento, e se nós formos falar sobre o amor de um casal, na verdade, ele é um amor natural, e nem vamos entrar no mérito de amor ágape, amor filha, filéu ou amor eros. Vamos falar do amor que nós aprendemos no mundo. Quando eu vou me casar, quando alguém vai se casar, quando vou contrair aquela famosa juramento diante do pastor e diante do padre, qual que é os votos que eles trocam ali? Seja fiel na saúde ou na doença.
Na pobreza, na riqueza ou na Pobreza. Por que eles juram isso? Por que eles fazem esses votos, essa aliança? Porque pré-entende-se que quando chegar essa dificuldade, o amor vai se desfazer. Então eles têm que fazer esse voto. Logo, não é o amor que nós procuramos, não é o amor que João fala na Bíblia. É um amor natural, é um amor do mundo. E nós aprendemos assim. É um amor de troca. É ou não é verdade? Se Tiago chegar em casa e não colocar o pão na mesa lá, não se colocar no seu devido lugar e não cumprir com as suas propriedades de homem, de sustentar a casa, não fizer essa troca, você acha que a Vanessa continua comigo ou vai embora? Ela me ama, sim ou não? Eu amo ela, sim ou não? Mas se eu não cumprir com os meus deveres de sustentar a casa, o que a irmã Vanessa vai fazer? E ela tem culpa? Se eu não colocar o pão lá, Thiago, todo dia na mesa, ela me ama, sim, mas é um amor de troca. Se eu não corresponder, irmão Giovanni, com os meus deveres e ela com os deveres dela, logo esse amor já não é tão forte assim como nós pensamos, na verdade. E quando a gente está amando, meu Deus, ela pergunta: amor, Tiago, por que você me amou? Por que você se atraiu por mim e não atraiu por outras mulheres? Eu vou falar para ela, né? Numa conversa aqui fora, de exemplo alegórico para nós entendermos. Vou falar, eu vou pensar muito bem primeiro, mas nós já tivemos essa conversa. Eu vou falar para ela: eu me apaixonei pelos seus olhos. É por isso que eu te amo. Primeira coisa que eu vi nela, irmão Giovanni, foi o olhar dela. Mas se ela parar para pensar um pouquinho e usar um pouco de raciocínio, pastor, ela vai olhar para mim e vai perguntar: tá bom, mas e se eu ficar cego? Você vai continuar me amando? Se eu me apaixonei pelos olhos dela, no momento que Deus o livre, isso é uma conjectura, um exemplo, é uma parábola. Se isso acontecer, logo o amor que eu tive nela, através dos olhos, ele vai embora, né? É verdade, não é? Tem lógica, quem está entendendo? Então é um amor de troca. Claro que isso é só um exemplo. Ela tem mais coisas, né? Ela também se apaixonou por mim, por outras coisas, me amou por outros motivos, mas o que eu quero que os irmãos entendam, que casamento é uma troca, é um amor recíproco, é um amor mútuo, onde os dois lados têm que colaborar, porque senão esse amor vai embora. Então, quando eu amo alguém, o amor natural do mundo, eu espero alguma coisa em troca. Porque não tem amor, casamento que se sustenta quando só um se doa e o outro não colabora. Estão entendendo o raciocínio? Irmão Tiago, mas o amor, na verdade, entre homem e mulher, aqueles mais negacionistas, que não acreditam tanto em amor, que acreditam nessa troca, vão dizer: mas o amor entre pai e filho é diferente. Eu daria vida pelo meu filho. O amor de pai para filho, de mãe para filho, é totalmente diferente. Mas há um porém, irmãos. Nós amamos os nossos filhos por alguns motivos. Eles vão levar o nome, o sobrenome da família para frente. Sim ou não? Eles vão continuar a nossa descendência. Por isso nós temos tanto amor por ele. Também, se nós não amarmos, vem o Estado e não está dando conta de cuidar do seu filho, e arranca de nós. Então nós temos uma obrigação, não só sentimental, mas nós temos uma obrigação legal de amar as nossas crianças. E a coisa mais triste na vida de um pai, de uma mãe, é chegar a época que o filho vai se tornar independente. E o que o pai e a mãe espera do seu filho? Apenas uma coisa: gratidão. Porque o pai e a mãe foi o que criou aquela criança, deu tempo, investiu dinheiro, deu carinho, perdeu até a saúde cuidando da sua descendência, do seu filho. E uma coisa mais triste na vida do pai é quando o filho amadurece, fica independente e vai embora e não trata com gratidão. Porque afinal nós estamos criando os nossos filhos para quando nós ficarmos velhinhos, eles cuidarem da gente. Pensa numa coisa triste, irmão Giovanni, quando você passa na frente dessas casas, lar de idosos,
onde os filhos abandonam os seus pais. Pessoas ali relatam, pastor, um sentimento de depressão, de angústia, porque cuidaram tanto do filho, mas no final da sua vida os seus filhos o abandonaram. Então esse amor no mundo é um amor de troca. Nós amamos alguém e é normal nós esperarmos alguma coisa em troca. Então nós temos que aprender a definir o amor. O amor que Deus sente por nós é o oposto do amor do mundo. O amor que Jesus Cristo sentiu por nós é totalmente a versão do amor desse mundo. Só que qual que é o maior problema, irmã Elísia? É quando nós aprendemos esse amor de troca, esse amor de receber a gratidão, esse amor recíproco, e nós queremos aplicar ele. Primeiro nós definimos errado. Amor do mundo não é amor de Deus, não é o amor parecido com o de Jesus Cristo. Mas o maior problema é quando nós pegamos esse amor que nós pensamos que sabemos o que é e aplicamos com Deus. Aí é uma coisa terrível, é uma coisa abominável. Por quê? Porque quando nós pegamos esse amor que nós aprendemos com o mundo e queremos aplicar com Deus, a primeira coisa que acontece, irmãos, é que nós entramos num sistema de troca. Aí eu vou para a igreja e eu quero cobrar de Deus as suas bênçãos, porque nós aprendemos assim: eu amo minha esposa, coloco o pão na mesa, ela me retribui com os afazeres da casa, com várias coisas. Eu amo meu filho e logo eu quero que ele me agradeça por eu ter cuidado dele. E agora, quando nós pegamos esse sistema de amor e viemos para a igreja e aplicamos com Deus, que é errado fazer isso, nós queremos colocar o Senhor na parede e queremos exigir algo dele. Nós confundimos as coisas, e isso é terrível. Quem não conhece alguém que foi para alguma igreja e se vestia de um modo diferente, e quando chegou na igreja foi obrigado pela própria congregação a adotar vestes diferentes? Porque nós pensamos que se nós mudarmos o nosso jeito de vestir, Deus é obrigado a nos abençoar. É uma troca. Tem uma igreja aí, irmãos, eu vou dar até nome aqui, pastor, aí que nós conhecemos, que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, irmãos, os obreiros são proibidos de usar barba. Se você quer ser obreiro lá, pastor, você não pode usar barba. Mas por que isso? Porque eles acreditam, irmãos, no sistema de troca. Eu estou me desfazendo com algo que para mim podemos dizer assim, precioso, é valioso. Eu vou lá e aparo, e corto, e agora por os meus sacrifícios eu faço uma barganha com o Senhor. Olha, Deus, eu gostava da minha barba, eu gostava dos meus shorts, agora eu vim para a igreja, eu não uso mais. Então o Senhor tem que me abençoar pelo sacrifício que eu fiz. E isso é totalmente errado, é ridículo, isso aborrece o Senhor. Por quê? Porque nós entramos nesse sistema de troca. E aí o segundo passo, o primeiro passo é vir para a casa do Senhor. Aí eu tomo atitudes, eu corto algumas coisas que lá no mundo eu usava shorts. Agora se o pastor dessa congregação me pega de shorts na rua, ele nem me cumprimenta. Quem já viu isso acontecer? Isso acontece, irmãos, isso é real. Aí nós largamos algumas coisas que nós usávamos lá, não vestimos mais as mesmas roupas, não fazemos, ou melhor, entramos na doutrina, nos usos e costumes da igreja, que não tem base bíblica para isso. Nós não estávamos estudando o tema da nossa igreja aí, esse ano é Salmo 133, ó como bom o óleo que desce pela barba. Jesus usava barba, Arão usava barba. Mas essas igrejas impõem sistemas e nós cumprimos, alguns que estão lá cumprem e pensam que podem pedir qualquer coisa para Deus porque estão pagando o preço da bênção. E isso leva para um terceiro passo que é terrível, Tiago, que é a frustração. Porque o nosso Deus, Ele não barganha conosco, não é uma troca, o amor dele é diferente. Nós aprendemos um amor de troca, mas quando chegamos para o Evangelho de Jesus e aprendemos o amor de Deus, não existe troca. Deus nos ama sem nós merecermos nada, nós não precisamos fazer nada. E daí a maioria das pessoas que nós evangelizamos na rua,
conversamos, 90% dessas pessoas que estão afastadas, elas falam: eu já fui de igreja, eu já congreguei, só que eles aprenderam errado. Eles aprenderam a fazer aquele voto: 7 dias faça isso, dê 7 pulinhos, vá para o monte e compre a toalhinha tal, e compre o tijolinho tal, e compre a chave de não sei o que Deus vai te dar a bênção. E daí, quando Deus não dá, essas pessoas se afastam do Senhor, saem frustradas, porque aplicam o amor que elas aprenderam, que nós aprendemos lá no mundo. Nós queremos fazer a mesma coisa com Deus, e daí, quando o Senhor não atende isso, essas pessoas saem da igreja frustradas, porque o amor com Deus, o sistema é diferente. Atos 17:25 diz que Deus não é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Ou seja, Jesus não precisa. Abra bem os seus ouvidos e escute isso. Jesus não precisa de mim, Jesus não precisa de você para nada. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Deus não precisa de nós, é nós que precisamos dele. É o contrário. Se você der glória a Deus ou não der, pastor, ele continua sendo Deus, porque Deus não pode ser servido por mãos de homens, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. É o Senhor que nos dá. Eu não posso dar nada em troca do que Ele já deu por nós. O Senhor nos deu tudo, irmãos. O que mais nós podemos querer de Deus? E aí nós vemos igrejas lotadas fazendo campanha do carro novo, estão fazendo campanha do triplex, estão indo para a igreja para buscar uma casa na praia, para subir de cargo, para passar no concurso, para isso, para aquilo. São pessoas que não conheceram o amor de Deus, são gananciosos, porque pensam que fazendo alguma obra, pagando algum voto, fazendo algum tipo de jejum, de campanha, podem comprar a bênção de Deus. Mas nós não podemos comprar a bênção do Senhor, porque Ele nos deu de graça, senão não se chamaria graça, um favor imerecido, a qual eu não posso fazer nada para obter. Paulo, em Romanos 11, no capítulo 11, no verso 33, ele vai falar, ele vai escrever assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele registra assim: quem deu alguma coisa para Deus, irmã Elísia, para que possa ser recompensado? Ou quem foi o conselheiro do Senhor? Ele faz uma pergunta retórica: quem deu alguma coisa para Deus que possa receber alguma coisa em troca? Ou quem está no nível acima de Deus que possa dar algum conselho para Ele? E a resposta é retórica: ninguém, nada. E aí ele continua escrevendo: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que Ele fez é para a sua própria glória. Ele não divide a sua glória, Ele não a vende, Ele não a troca, Ele nos dá de graça. E infelizmente nesses dias nós estamos entendendo isso errado. Por isso que essa carta de João é tão relevante para nós não confundirmos o nosso amor natural, o nosso amor profissional, emocional, parental, com o amor de Jesus Cristo, que é incondicional. A Bíblia fala lá no Evangelho de João, o próprio João, que é o apóstolo do amor, no capítulo 15, no versículo 15, diz que sem mim, sem Deus, sem Jesus, vocês não podem fazer nada, porque sem mim nada podeis. Não é o contrário, é com você que eu vou fazer, é através de você, criatura das mãos de Deus, que o Senhor vai operar. Deus não depende da gente para nada, porque se Ele dependesse da criatura, o Criador que depende da criatura, Ele não seria mais Deus. Imagine, Ele cria algo, alguém, para depender daquela pessoa, como um garçom, irmão Giovanni. Isso não existe. É nós que dependemos do amor, da misericórdia do
Senhor Jesus Cristo. Então, deixando isso aqui bem claro, nós vamos já para a conclusão. Então, o que nós aprendemos? O amor do mundo, o amor natural, não é equivalente com o amor de Jesus, com a sua graça. São opostos, são positivo e negativo. Eles não podem, como água e vinho, como água e azeite, não podem se misturar. Amém? Até aqui estamos todos de acordo. São amor totalmente diferentes. Então, andar como Jesus andou é andar em amor. Amém? Ou então, eu quero que os irmãos repitam para ficar bem didático, para todos aprendermos juntos. Repita assim: andar como Jesus. Andar como Jesus Andou. É amar. Sem esperar. Nada em troca. Então, andar como Jesus andou é amar sem ser amado, sem esperar nada em troca. Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, Paulo registrou assim, porque pela graça nós, vocês, eu e você, somos salvos por intermédio da fé, e isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Glória a Deus, aleluia. Que glória! Por que Jesus faz isso? Para que a glória seja mantida somente nas mãos dele. Ele está falando que Deus nos salva por graça. Não é pela minha obra, não é pela minha atitude, não é pelas minhas vestes, não é por uma doutrina, um uso e costume que é aplicado nas igrejas aí fora, mas nós somos salvos pela graça, de graça, que é o favor imerecido, para que a glória seja de Jesus Cristo somente. Glória a Deus, aleluia. A glória é só dele. Um hino que deixa isso bem frisado para nós compreendermos é o hino 169, que é cantado assim: ó, porque Jesus me ama, eu não posso explicar. Você consegue explicar por que Jesus te ama? Você consegue entender? Jesus me ama porque eu sou crente, porque eu venho na igreja, porque eu parei de usar shorts, porque agora eu só faço a barba, como eu aprendi lá na minha igreja, eu não posso andar de barba, não posso andar assim, não posso andar assado. É por isso, porque eu larguei desse sistema mundano e agora eu sou cristão. É por isso que Jesus nos ama? Não, a canção diz, Paulo diz, que nós não somos capazes de entender porque Ele nos amou. Olha a letra da canção mais uma vez: ó, porque Jesus me ama. Quem conhece essa canção? Eu não posso explicar. Como você pode explicar o amor de Jesus por você? Será que nós merecemos tamanho amor, tamanho graça, tamanho favor, tamanho sacrifício que Ele fez por nós na cruz? Será que nós merecemos isso em algum momento da nossa vida? A resposta é não. E Paulo continua dizendo num versículo que eu acho maravilhoso, que o amor dele nos constrange. O amor de Jesus Cristo é algo que nos deixa envergonhados, porque Ele fez algo que às vezes nós banalizamos, nós não damos crédito e parece que nós nos esquecemos, irmãos. Ele nos amou com tamanha graça, que nós não temos como pagar, a um ponto que Paulo fala que ele está envergonhado pelo amor de Cristo. Ele está constrangido, que é algo tão grandioso, tão belo, tão inexplicável, que ele nos constrange. Então eu não consigo entender, irmãos, quando tem pessoas que na verdade não são cristãos, mas são aqueles bodes no meio das ovelhas, são aquele joio que cresce no meio do trigo, que tem coragem de dobrar os seus joelhos, e parece que em vez de lhe agradecer a Deus pelo amor, pela benevolência, pela misericórdia, por ter nos livrado do pecado, por ter nos livrado do inferno, por nos levar para o céu, eles ainda são capazes de dobrar os joelhos, e parece que a oração deles são uma lista de compras. Senhor, me dá isso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, me ajuda nisso. Eu. São uma oração egoísta,
gananciosa, parece que estão cegos, vendados e não conseguem admirar aquilo que Deus já deu. Olha que Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a orar pelo pão. Pão é coisa ostentação? Pão é coisa básica. Por que ele nos ensinou a orar pelo pão? Não nos ensinou a orar por manjares, não nos ensinou a orar por picanha, por contrafilé, nos ensinou a orar pelo pão, porque Ele já deu o seu Filho que completa todas as coisas. Oh, glória a Deus! Ele já nos deu o seu Filho. Isso significa que Ele já nos deu tudo. Não precisamos mais de nada. Mas muitos ainda estão vendados e não são capazes de reconhecer esse amor e essa graça. Você coloca de pé, irmão, 9:32, 36, ali no meu, para 3 minutos. Conseguimos sair daqui compreendendo, então, que o amor do mundo não é o mesmo amor bíblico de Deus, de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus nos ensina a orar pelo básico, pelo pão, porque nós temos que entender, subentender na nossa alma que Ele já é tudo, Ele já é as demais coisas, Ele nos completa de tantas formas que só o pão, uma vida básica, ordinária para nós já é o suficiente. Amém, irmãos? Paulo, vou usar mais dois exemplos e já vamos terminar. Paulo, ele escreve em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12, que ele, com Cristo, ele aprendeu a passar por toda e qualquer dificuldade. Paulo fala no capítulo 4, 12, ele diz assim: eu aprendi a ter fartura como aprendi a passar necessidade. Por quê? Porque ele tinha Cristo, a coisa mais importante. E depois ele termina com aquele versículo de ouro, Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ó, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que aprender a viver contentes com aquilo que Jesus já nos deu. Isso é andar como Jesus andou. Isso é andar em amor. Olha o que Jó vai falar no capítulo 1, versículo 21. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, pelo momento de dificuldade e pelo momento de prosperidade e abundância. Então, irmão, que nós saímos daqui com um aprendizado, que Cristo venha a ser suficiente nas nossas vidas, que nós venhamos ter contentamento em Jesus, porque Ele já completa todas as coisas. Andar como Jesus andou é estar satisfeito em Cristo. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por uma vez mais estarmos reunidos na Tua casa, Pai, com os nossos irmãos queridos e amados. Ó Deus, que aquilo que eu não pude expressar com palavras, que o Seu Espírito Santo possa revelar aos nossos corações. Nós te agradecemos por mais um final de semana. Abençoa os trabalhos que serão realizados amanhã. Abençoa o nosso culto de domingo. Os irmãos que estão enfermos, Pai, Tu sabes de todas as coisas, Deus. Coloca a sua mão, Senhor, estendida, guardando, livrando e curando, se assim for a sua vontade, meu Deus. Abençoa a nossa comunidade, Jesus. Nós queremos andar aqui, Senhor, segundo a tua vontade. Que o Senhor possa ser suficiente nas nossas vidas, Deus. Que nós possamos entender o tamanho da graça com qual o Senhor nos salvou e com qual o Senhor nos agraciou, nos abençoou, para que isso possa ser suficiente nas nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém.